Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Matemática e Cidadania. Hoje vamos falar de um dos assuntos mais importantes para a informática, que são as matrizes. E o que são matrizes? Matrizes são informações organizadas em linhas e colunas. As linhas são aquelas informações na horizontal, ao passo que as colunas são informações na vertical. Ok? As matrizes são representadas por letras maiúsculas. Algumas matrizes genéricas são representadas dessa forma. Aqui você diz o quê? Temos a matriz B, e essa matriz B tem 3 linhas e 2 colunas. Aqui nós temos outra matriz, justamente com aquele mesmo formato. Temos aqui as 3 linhas e as 2 colunas. As matrizes, você pode representar ela tanto como parênteses como com colchetes. Um elemento da matriz, a gente representa com letra minúscula. Então, já que aqui é a matriz B, você tem o elemento B11, na verdade, é a primeira linha, primeira coluna. O elemento B12 seria a primeira linha, segunda coluna. Então, se você for colocar um elemento aqui, ele seria o elemento B21. Segunda linha, primeira coluna. B22. E assim sucessivamente. Ok? Temos aqui um exemplo de uma matriz A. Certo? Aqui estão os elementos dela. Aí vem a pergunta, qual é o elemento A13? Isso aqui é o quê? Primeira linha, terceira coluna. Quem está na primeira linha, terceira coluna é o número 2. Quem é o elemento A22? Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna é o menos 3. Temos aqui agora o tipo ordem de matrizes. Quando você tem esse tipo de matriz aqui, nós chamamos elas de retangular. Uma matriz retangular, o número de linhas é diferente do número de colunas. Então eu posso dizer que essa matriz é uma matriz do tipo, tem 3 linhas e 2 colunas. Então eu posso dizer que é uma matriz 3 por 2. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, nós dizemos que a matriz é quadrada. E quando a matriz é quadrada, basta dizer a ordem da matriz. Então, como aqui tem 2 linhas e 2 colunas, nós dizemos que é uma matriz de segunda ordem. Se fosse 3 linhas e 3 colunas, terceira ordem e assim sucessivamente. Então, D é uma matriz de segunda ordem. Vamos aqui ver outras matrizes especiais. Temos a matriz linha, que como o nome diz, tem apenas uma linha. Aqui é a nossa matriz identidade, ou nossa matriz, desculpe, matriz coluna, que tem apenas uma coluna. A matriz nula, todos os seus elementos são zeros. E uma das matrizes mais interessantes e mais importantes é essa aqui, a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada, como essa aqui que é de terceira ordem, onde essa diagonal aqui, que é chamada diagonal principal, tem apenas o número 1. E os demais elementos é zero. Vamos ver agora a transposição de matriz ou a transposta de uma matriz. Quando você tem uma matriz e eleva ela à letra P, você faz uma transposição. O que significa isso? Significa que você vai transformar as linhas em colunas. Então, se essa é A, então quem é a transposta de A? Essa linha vira coluna. Essa linha vira coluna.
essa linha vira coluna. Então temos aqui a transposta da matriz A. Uma das coisas mais interessantes em matrizes são as igualdades entre matrizes. Duas matrizes são iguais quando elas têm os mesmos elementos na mesma posição. Então, essas duas matrizes aqui são iguais, porque elas têm os mesmos elementos na mesma posição. Se você tiver os mesmos elementos em posições diferentes, como por exemplo aqui, essas matrizes não são iguais. A igualdade de matrizes é um dos primeiros assuntos que cai em muitas provas, concursos e vestibulares. Ela proporciona questões bem interessantes. Temos aqui um caso clássico de igualdade entre matrizes. Como as matrizes são iguais, elas têm os mesmos valores nas mesmas posições. Através dessa propriedade, a gente acha os valores de A, B e C. Então, qual seria o valor de A? 2A é igual a 4. A, portanto, é 4 sobre 2. Menos B é igual a 8. Se menos B é igual a 8, B, então, é menos 8. 2 está igual a 2, então não tem problema. 3 igual a 3C. Então, teremos 3 dividido por 3. Então, C é 1. Temos, então, que se fosse numa prova de múltipla escolha, que teríamos que o quê? Que A é 2, B é menos 8 e C é 6. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Por favor, não se esqueça de se inscrever e de dar like aqui no nosso canal. E até nossa próxima aula aqui no Matemática e Cidadania.